A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos falar hoje sobre a urgência do discipulado. É um tema extremamente interessante e vale nós ressaltarmos aqui que, por mais que a gente lide com o termo discipulado, a gente na realidade, na prática, não convive com uma prática latente e verdadeira como as Escrituras apontam. E hoje, dentro de nossa conversa, nós vamos falar um pouquinho sobre esta realidade. Primeiro, precisamos observar o significado do termo. O termo, ele significa aprendiz, que é aprender, e vale aqui já como guisa de introdução, que eu e você, como cristão, como servo de Deus, temos uma obrigação muito grande de estarmos sempre envolvidos com a aprendizagem da palavra, das Escrituras, procurando entender e compreender a verdade do Evangelho. Então vale muito aqui você buscar compreender a palavra de Deus e entendê-la como ela nos serve para o crescimento e desenvolvimento da mesma. Mas, antes de nós entrarmos em alguns pontos, nós temos o termo para mestre, que significa a palavra didaskalos, que significa professor. Nós vamos encontrar isso no Evangelho de Mateus, ali no capítulo 28, como diz para nós ensinarmos todas as nações. Mas daqui a pouco a gente volta a este assunto. Mas vamos seguir aqui, e eu quero que você preste atenção, como sempre é importante, você está atento, porque nós não estaremos comentando a lição em si, mas sim o tema, que é a urgência do discipulado. Então, discípulo é aquele que segue os ensinamentos de alguém. Isso está registrado em Mateus capítulo 9, versículo 14. Os fariseus, e tanto João Batista, tinham discípulos. A gente encontra em Mateus capítulo 22, versículo 16. E a gente encontra também em João 9, 28. E eu escrevi aqui que até Moisés, mesmo estando morto, ele tinha discípulo. E vale a gente ressaltar aqui o seguinte: hoje o discipulado, ele perdeu a força. Não tem nada a ver, não tem nenhum sentido, não segue nenhuma pungência de significado e nem de aplicabilidade, o significado de ser discípulo e com o discipulado que a gente faz hoje na igreja. Por exemplo, você faz um discipulado, um catecúmeno, para os iniciantes da religião, do Evangelho, das Escrituras, que está começando na igreja, e você ensina algumas doutrinas, alguns princípios, que ao decorrer do tempo, ele vai decidir e escolher qual segmento vai ser mais agradável e confortável para o seu coração. Ele vai fazer uma escolha que é completamente diferente da força da palavra para ser discípulo, que é a matetés. Então, ser discípulo aqui é diferente de a gente criar um grupo dentro de nossa igreja de discipulado. Por mais que às vezes a gente entenda que seja a mesma coisa, porque dentro do nosso português tem a mesma raiz, mas o significado antigo é completamente diferente e abrangente, e que vai conotar um comportamento completamente superior ao comportamento que nós encontramos hoje dentro de nossas respectivas igrejas, com alguns membros e irmãos que, quando se converteram, a gente leva para o grupo de novos convertidos, começa a ensinar a discipular, só que depois alguns se desviam dentro do discipulado, alguns começam já no discipulado tendo pensamentos diversos e diferentes do nosso, daquilo que o professor está ministrando e ensinando, e tentando inculcar na cabeça dele aquela aprendizagem, aquele ensinamento. Então, a palavra discípulo e a palavra discipulado são palavras semelhantes no nosso português, mas no sentido geral, com o sentido da palavra no grego, não tem consonância nenhuma. É isto que eu quero dizer. Seguimos aqui. A importância de um discípulo em nossos dias.
A gente hoje não vê mais, em nossas respectivas igrejas, serem falados sobre discípulo. A gente usa o termo discipulado, mas não usamos o termo discípulo. Por quê? A conotação do termo discípulo, ela pode soar um pouquinho ruim no ambiente que nós vivemos hoje. Pode ser comportado na cabeça de alguns que aquela pessoa que está discipulando, está tendo aquele discípulo, discipulando no sentido de fazer discípulo, não discipular no sentido comum da palavra. Que essa pessoa está sendo um déspota, que essa pessoa está querendo se assenhorear daquela pessoa e dominar o coração e a mente e o comportamento daquela pessoa. Não é isto que as Escrituras nos diz e nem é isto que significa a palavra de você criar, estimular e incentivar que as nossas igrejas tenham discípulos. Nós podemos ter em nossas igrejas, as diversas congregações títulos de igrejas que a gente existe no Brasil e no mundo, nós podemos ter até em igrejas discipulados, grupos de ensinamentos dentro de nossa igreja, mas não encontramos com frequência, ou até raramente vamos encontrar com muita raridade mesmo, nós vamos encontrar dentro de nossas igrejas discípulos. Porque nós não encontramos discípulos hoje? Não encontramos discípulos hoje porque não há a intenção, primeiro, daqueles que aprenderam antigamente, fazerem discípulo. Por exemplo, eu quero até fazer uma pequena crítica, bem rápida, mas não é negativa não, é estimulativa até. Por exemplo, a pessoa faz um mestrado, doutorado, um PhD, um XD, ou qualquer coisa que seja, e essa pessoa, ela fica reservada ao seu mundo acadêmico, ao seu mundo teológico, e não partilha com algumas pessoas aquilo que ele aprendeu. Por quê? Porque ele acha que aquela pessoa que está na igreja, aquele membro comum, não tem a capacidade, não tem a condição, não tem a sabedoria para alcançar o que ele aprendeu. Então, com isso, aquilo que aprendeu fica para um grupo reservado, fica simplesmente para ele, fica simplesmente para aquele grupinho que conversam entre si quando consegue se reunir, mas quando não consegue se reunir, fica o conhecimento e o entendimento entre eles. Então, quando eu leio aqui a importância de ser um discípulo nos dias atuais, a importância está abrangendo não só o sentido de você ser, mas o sentido de nós precisamos fazer discípulos na casa de Deus. Hoje nós estamos fazendo seguidores, nós estamos fazendo fãs, quem tem até fanpage, mas nós, cristãos, não estamos fazendo discípulos. Nós não estamos fazendo discípulos. E isto é um grande erro do cristianismo. Então, até mesmo vale ressaltar que como que eu posso dizer que eu estou cumprindo as Escrituras no ensinamento se eu não estimulo as pessoas a me imitarem? Vou falar isso mais um pouquinho para frente. Mas é necessário que você e eu, para crescermos, desenvolvermos, precisamos imitar alguém, termos alguém como modelo e como exemplo para nós. Eu vou ler aqui, antes de conseguir a leitura, em João capítulo 15 e versículo de número 8. E diz assim: nisto é glorificado meu Pai, e que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Eu vou comentar o versículo já, só fiz a leitura, mas é importante que aqui vale algumas características de um discípulo. O discípulo tem que ter modos, o discípulo tem que ter jeito, o discípulo tem que expressar alguma coisa. Ah, eu estou aprendendo com fulano, mas o que você está fazendo? O que está sendo produzido? O que está sendo feito? Ah, ninguém está vendo nenhum resultado? Então não está valendo nada o seu discipulado, não está valendo nada a sua aprendizagem. Refaça, não estou dizendo aqui para você parar o que você está fazendo, mas estou falando para você refazer os conceitos e as ideias e produzir aquilo que é necessário. Então vamos seguindo a leitura.
Um discípulo não era somente um aluno, mas um partidário. Por conseguinte, falava-se que ele era um imitador do seu mestre. Então, um discípulo, ele não era só um aluno, mas era um partidário. Ele tomava partido pelo seu mestre, o seu líder. Ele seguia os ensinamentos e as palavras do seu líder à risca, e aquilo que o líder os motivava a fazer, ele iria fazer, porque ele não era só um aluno, mas ele era um partidário. Ele tomava partido do seu mestre. Nós vamos aproveitar que estamos perto e vamos ler em João 8:31. 8:31. João 8:31 diz assim: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então, aqui ressalta claramente que um comportamento de um discípulo está em observar e guardar e praticar a palavra de seu mestre. Como eu li em João 15, versículo 8, dizendo que o discípulo tem que dar fruto, essa é a característica de um discípulo. O discípulo, ele permanece na palavra do mestre. Como eu citei, como guia de introdução, que Moisés, mesmo morto, tinha discípulo, como a gente citou aqui. Eu vou ler, eu estou pertinho, eu vou ler para você aqui, João 9, versículo de número 28, João 9, 28, diz assim: então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Então aqui a turma dizia que era um discípulo de Moisés, o resto tendo morrido há tanto tempo. Claro que a gente vai observar pelas escrituras que eles não seguiam nada do ensinamento de Moisés, nada do ensinamento da palavra, mas se diziam. Até se vale ressaltar que algumas pessoas falam assim: mas eu aprendi com fulano, eu aprendi com cicrano, mas na prática a gente não vê nenhum tipo de resultado. Então, um discípulo ele tem que guardar as palavras do mestre, o discípulo tem que dar fruto. Fruto é o quê? Tudo aquilo que o mestre ensinou, lhe aplicou na vida dele, tem que ser visto depois do segmento dos ensinamentos e até após a morte do seu mestre. Eu li aqui na parte final que, por conseguinte, fala-se que eles eram imitadores de seu mestre. E nós vamos seguir aqui para a característica de um discípulo. E é muito importante que você, professor, aborde isso hoje na sua aula e faça que os seus alunos que estão ali a ouvir venham aplicar isso na vida diária deles, tendo alguém, um pastor, um obreiro, uma irmã, um irmão, como modelo a seguir, modelos certos, modelos verdadeiros, pessoas que fazem realmente a vontade de Deus, e assim eles vão produzir frutos na obra do Senhor e serão pessoas de excelência para o reino dos céus. Vamos lá, primeiro ponto. Vou mandar o tema que é característica de um discípulo. Vamos lá. Primeiro, imita o seu mestre. Há uma necessidade muito grande de que o discípulo imite o mestre. A gente hoje, você falar assim, irmão, siga os meus passos, a gente manda seguir no Facebook, a gente manda seguir no YouTube, a gente manda seguir no Instagram e em outras páginas que a gente tem nas redes sociais. Mas ninguém pede um pastor, um obreiro, uma irmã, um irmão, por mais que ele tenha a graça de Deus, por mais que ele tenha unção, por mais que ele tenha autoridade, ele nunca vai dizer: me segue, irmão, me acompanha, faça o que eu estou fazendo. A gente não encontra isso. Só que isso é errado? Não. O errado é que eu e você estamos fazendo até hoje. O que estamos fazendo até hoje é falar assim: não me segue não, cada um faz a sua parte. Então, se eu não sou discípulo de Jesus, eu não vou exigir que as pessoas também sejam discípulos. Mas se eu faço a vontade de Jesus, eu vou querer que as pessoas façam a vontade de Jesus também, como eu faço. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 11, e no versículo 1, sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo, ele estava fazendo o seguinte, preste atenção, ele estava falando o seguinte: olha só, eu imito a Cristo.
Então, como eu imito a Cristo, você também deve imitá-lo. Então é isto que ele estava dizendo. Então não tem como eu falar para você que você tem que me imitar se eu não imito. Não tem valor algum, não tem importância alguma. Então por que as pessoas não pedem para serem imitadas? Porque elas não imitam. Porque se elas imitassem Jesus, elas pediriam para as pessoas imitarem também. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 9, vai dizer o seguinte: não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Eu quero só a parte final aqui. Para vos dar em nós mesmo exemplo, para nos imitardes. Então, é disso que nós estamos precisando hoje. De pessoas que derem exemplo, porque nós estamos falando de discipulado aqui, e simplesmente qual é a abordagem que vai se seguir? A abordagem que vai se seguir é que as pessoas têm que aprender e têm que ter interesse, têm que se desenvolver, mas como eles vão aprender se não tem mestre? Como eles vão se desenvolver se não tem pessoas para estimularem o crescimento e desenvolvimento espiritual, bíblico e teológico que seja? Então é preciso que haja modelo, e o modelo somos nós, somos eu e você. Então você que está há tanto tempo servindo a Deus no Evangelho, seja exemplo daqueles que chegaram agora. Estimule a eles a te imitarem, estimule a eles a seguirem o seu exemplo. Mas vale se ressaltar aqui que algumas pessoas não estimulam os outros a seguirem a eles e a seguirem os seus exemplos, porque eles não são exemplo. Eles não estão seguindo as pisadas de Jesus. Então, de igual modo, eles não vão estimular as pessoas a seguirem a eles, porque Paulo falou: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo seguia Jesus e queria que as pessoas que estivessem seguindo a ele, automaticamente também estariam seguindo a Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo de número 9. Filipenses 4, 9. Diz assim: o que também aprendeste, e recebeste e ouviste, e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz seja convosco. Então são essas palavras que uma pessoa que imita Jesus, que segue as pesadas de Jesus, deve passar para o seu discípulo, para os seus seguidores, para as pessoas que lhe observam, que lhe acompanham. Olha só, o que aprendeste, recebeste de mim ouviste, é o que você tem que fazer. Sabe como que uma pessoa vai falar isso, de das calóis, se a pessoa não cumpre em sua vida o chamado de Deus? Seguindo, segundo ponto, cumpre a ordem fazendo outros discípulos. Em Mateus capítulo 28, está na lição, vai dizer o seguinte, estou aqui, 28, 19. Portanto, ide fazer, ide e ensinar em todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20 diz: ensinando-o a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Em algumas outras versões, a minha Bíblia aqui, ó, essa Bíblia aqui em grego, ela vai colocar discípulo, e outras versões também. Então eu entendo que a palavra correta é ir de fazer discípulo. E como que eu faço discípulo? Eu faço discípulo ensinando a guardar todas as coisas que Jesus tem ensinado, falado. Então, o que o discípulo tem que fazer? Ele guarda as palavras do mestre. Ele aprende as palavras do mestre, absorve e passa para outras pessoas. 3. O que ele aprende ensina a outra. É isso que a gente precisa observar. A gente encontra em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. 1:13. Paulo fala a Timóteo. Você pode ler depois. O discípulo faz discípulo. Tá? O discípulo ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer outros discípulos. Ele vai produzir outros discípulos para o reino de Deus. Eu vou aproveitar aqui e ler o texto que eu falei de 2 Timóteo 1:13 e depois o capítulo 2, versículo 2.
Diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Versículo 2 Timóteo 2:2 diz assim: o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então a gente ensina para que outras pessoas possam ensinar. Quando deve começar o discipulado e quem pode participar? O discipulado começa desde criança. Não podemos perder tempo deixando as crianças crescerem e desenvolverem com tantas coisas que o mundo tem envolvido os corações das pessoas e depois tentar ensinar. As nossas igrejas, a gente precisa seguir um exemplo e um modelo melhor. Não estamos ensinando verdadeiramente as nossas crianças a serem discípulos. E com isso, eles têm se desviado de nossas igrejas, de nossas congregações, porque não têm aprendido a seguir um modelo, um exemplo. Eles vão, visitam, aprendem a palavra, mas não tem aquele estímulo necessário que as Escrituras vai abordar. Quando eu coloquei aqui, quando deve começar o discipulado e quem pode participar, vale se ressaltar o seguinte: tanto mulher e tanto homem podem participar desse discipulado. Quando a gente lê as Escrituras, a gente observa Jesus agregando tanto mulher e tanto homem. Quando a gente, por exemplo, só para você que tem um entendimento que eu quero dizer, quando Jesus estava ensinando e fez a multiplicação dos pães, estavam ali alguns homens e algumas mulheres. Os homens são contados. Então, mas chega assim a soma, provavelmente, que quando tinha 5.000 homens, provavelmente 5.000 mulheres. E quando tinha 4.000 homens, provavelmente 4.000 mulheres. Então, o que a gente resume nisso aí? Que a gente precisa de mais mulheres no ministério, mais mulheres executando a obra, mais mulheres discípulas. A gente encontra mulheres executando o serviço, como aprendendo aos pés de Jesus, como a gente encontra Maria e Marta executando a aprendizagem. Maria estava aos pés de Jesus aprendendo. A gente conta Tabita, que era chamada de discípula, ou Tabita, chamada de discípula, que a gente encontra registrado na palavra do Senhor. E a gente vai encontrar, em longo da Bíblia, as mulheres exercendo este serviço de ser discipulada, de aprender aos pés de Jesus, e com isso também ensinarem, como a gente encontra Priscila admoestrando, ensinando a Apolo aos caminhos do Senhor. Entro para a conclusão falando o seguinte, citando Gálatas capítulo 3, versículo 28, que vai dizer que diante de Deus não há macho, nem fêmea, nem grego, nem judeu. Então hoje, da mesma forma que os homens devem exercer a aprendizagem discipulada e ensinarem a outros, as mulheres também devem exercer essa mesma função. Então a gente encontra 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11, quando fala dos diáconos e dos bispos, fala assim: da mesma sorte as mulheres. Então todas essas palavras valem para as mulheres também. Nós precisamos de mulheres aprendendo a palavra e discipulando a outra. Eu termino aqui dizendo o seguinte: Jesus imitava o Pai. João capítulo 5, versículo 19. Jesus disse o seguinte, que aquilo que ele fazia porque viu o Pai fazer. Então, se Jesus tinha um Pai como modelo, eu e você precisamos ter alguém como nosso modelo espiritual. Que Deus possa nos esclarecer referente às Escrituras e que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Quero orar por você, para que você, professor, tenha uma excelente aula. Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Dê sabedoria, entendimento e esclarecimento a este professor e a esta professora. O que foi falado aqui, ele possa aplicar em sua aula e com isso crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.